Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje nós vamos dar uma olhadinha então aqui no encadernado Esquadrão Suicida, fazer uma resenha básica das histórias, trazendo então esta fase muito clássica, desta equipe também clássica do universo DC. Trabalhos aqui do John Ostrander, inclusive dão muita base aí pro que o James Gunn fez no segundo filme do Esquadrão Suicida. Então vamos olhar as páginas aqui, vou fazendo minha resenha básica, meus comentários aqui das histórias, dizendo que eu gostei ou que eu não gostei. Tem muita coisa legal, tem outras coisas que eu não gostei tanto. Enfim, vamos entrar em detalhes, beleza? Bora lá! Esquadrão Suicida, volume 2, pessoal. Fase clássica deste grupo aqui, que já teve 2 filmes, inclusive. Encadernado A Odisseia da Sombra da Noite. Na verdade, A Odisseia de Sombra da Noite, por John Ostrander e Luke McDaniel. Temos aqui, então, lombadinha, seguindo o padrão do primeiro encadernado. E temos aqui a contracapa, ou a quarta capa, com o Batman e a Amanda Waller aqui, numa conversa muito amistosa, né? Amigos ou inimigos, já destaca aqui a quarta capa. Originalmente, então, nós temos as histórias de Suicide Squad 9 a 16, Liga da Justiça Internacional número 13, Patrulha do Destino, Esquadrão Suicida número 1 e Secret Oranges número 28. Reunimos aqui vários arcos, na verdade. Inclusive é um encadernado este do mês passado, de junho de 2022, que custa R$ 124,90. Preço salgadérrimo. Princesa rumo à escuridão, o pão que de armações, zona mortal. E você já vê o Batman confrontando então o pistoleiro. Essa história que se passa naquela saga Millennium, quando nós temos os caçadores cósmicos então fazendo altas artimanhas. E até, como a editora Panini tem publicado bastante essas histórias dos anos 80, inclusive com a saga do Batman, a saga do Superman, você vê também histórias dessa saga saindo nesses outros encadernados. Do Batman já foi publicado na saga do Batman, da Liga da Justiça também foi publicado lá nos encadernados da Liguinha, né? Lendas do Universo desse Liga da Justiça. E aqui nós temos a história que envolve o Esquadrão Suicida. E você vê inclusive referências, por exemplo, às histórias do Batman, porque que o Batman é citado aqui dentro dessa saga Millennium, e você tem outros aspectos também sendo citados aqui envolvendo a história da Liga da Justiça. E o Esquadrão Suicida tem que enfrentar então os caçadores cósmicos para fechar uma base que estava perto, inclusive, da prisão Belle Reve. E você vê todo o contexto dessa saga então se finalizando aqui no trabalho do John Ostrander. Uma história rápida assim, ela é ok, não me conquistou muito. Esses tie-ins aí de sagas, mega sagas, são sempre bem esquecíveis. Mas não é de toda ruim aqui. Agora, essa história é muito importante porque nós temos então aqui o Batman e a Amanda Waller, né? O Batman descobrindo sobre o Esquadrão Suicida. E o Batman sempre foi meio cabreiro com esse lance do Esquadrão Suicida, né? Essa equipe do governo aí comandada pela Amanda Waller. E aqui então o personagem vai lá tentar descobrir as artimanhas da Amanda Waller. A própria Amanda Waller já tinha citado o Batman nessa história aqui da saga Millennium, onde ela fala, né, pô, o Batman é mais chato que qualquer coisa, né, não podemos deixar que o morcego descubra sobre o Esquadrão Suicida. E aqui então você vê o morcego aparecer lá para enfrentar e descobrir os detalhes. Aí você vê no final aqui um combate do personagem, né, inclusive o Batman enfrentando o pistoleiro, e o Batman quase dando a melhor aqui, mas a Amanda Waller tem os seus golpes no final. Então eu gostei dessa história, é uma história que eu esperava bastante para ler aqui nesse encadernado. Aí nós temos esse especial aqui da Patrulha do Destino encontrando o Esquadrão Suicida, que é do Ostrander também. Só que eu vou dizer para vocês que essa história talvez seja mais fraquinha, porque aqui o argumento do John Ostrander, o roteiro é do Paul Kuberberg, e os desenhos do Erik Larsen. E não funcionou pra mim tanto a história, sabe? Você tem todo o contexto político que envolve aqui a União Soviética da época. Inclusive o contexto político é muito importante você saber para entender bastante as histórias do Esquadrão, porque eles pegam muito teor político, é muito carregado de política essas histórias. Até porque nós estamos falando novamente de uma equipe que é formada pelos Estados Unidos. Nós temos uma agente do governo, que é a Amanda Waller, formando então essa equipe para fazer missões que ninguém faria. Por isso que é Esquadrão Suicida. Então você acaba tendo bastante esses elementos que envolvem inclusive a Guerra Fria. E nós temos a Patrulha do Destino participando aqui. Inclusive com uma segunda equipe do Esquadrão Suicida, que para quem assistiu o filme do James Gunn recentemente vai reconhecer alguns membros. Temos a Doninha aqui, que foi colocado como Fuinha. Temos o Pensador também aparecendo. Você vê que o James Gunn pegou bastante essa fase do Ostrander aqui para montar então o seu filme. E eu não vou dar muitos spoilers dessa história, mas eu vou dizer para vocês que realmente essa história foi bem maçante para mim. Eu realmente achei ela bem fraquinha, assim. Eu achei que às vezes até dá um pouco de sono, porque realmente não funciona muito a narrativa.
A ideia em si envolvendo o Encontro da Patrulha do Destino com o Esquadrão Suicida, esse segundo Esquadrão Suicida, é legal, o argumento é bacana, entretanto não funciona realmente o roteiro. É uma história longa, ela é um especial, então ela tem 50 páginas, então ela se arrasta, foi um pouco difícil. Mas depois nós chegamos então nessa trama chamada Sangue na Neve. Nós temos a Vixen, inclusive, aparecendo aqui. Toda a trama gira em torno do que ela presencia nessa praia aqui, que envolve, inclusive, tráfico de drogas. E o Esquadrão Suicida, então, sendo encarregado de ajudar ela a impedir um traficante na Colômbia. E aí você vê toda uma crítica deveras interessante aqui do John Ostrander, inclusive envolvendo tráfico de droga e como o povo americano, né, o cidadão de bem americano acaba lidando com esse lance das drogas. Então você vê que toda a equipe tentando derrubar um cartel de drogas, tentando acabar com a droga, e o próprio Ricardito, que participa aqui no final da história, ele também é um cara bem crítico em relação ao que acontece, né? Ah, você impede um cartel, mas daqui a pouco outro cartel surge. Nunca você consegue impedir realmente o tráfico de droga especificamente. E esse tipo de trama é que me chama a atenção envolvendo o Esquadrão Suicida. Quando você faz a crítica social, fala sobre problemas políticos, do que necessariamente entrar em tramas que às vezes abarcam uma coisa mais cósmica, às vezes mágica. Eu acho que acaba destoando um pouco do que é a função deste grupo. Mas enfim, essa história eu gostei aqui com a participação inclusive da Vixen e do Ricardito. E como o final, acho que o final aqui é mais importante. Essa cena final aqui dá todo o contexto que envolve a crítica da história. Eu gostei muito dessa página final, essa aqui funciona muito. E aí nós temos depois o confronto com a Liga da Justiça. Tanto é que esse encadenado aqui publica uma história da Liga da Justiça Internacional que foi publicada em Lendas do Universo DC Liga da Justiça. Porque começa então aqui com a história do Kate Giffen e do JMD Mateis, mostrando então a Liga da Justiça indo cruzar o caminho com o Esquadrão Suicida. Então você vê o Esquadrão Suicida sendo reunido aqui, o Pistoleiro, o Capitão Boomerang, temos também o Javelin, né, que é o cara dos dardos, o Rick Flag, o Tigre de Bronze, e assim vai indo. Então você vê essa galera sendo reunida, a Amanda Waller ficando puta com essa equipe que foi montada pelo Rick Flag, tipo, de supetão, e o Batman com a Liga da Justiça, então, indo tentar salvar uma pessoa que foi capturada em histórias anteriores pela União Soviética. Você vê até a interação aqui da Amanda Waller com o Maxwell Lord, que a Amanda Waller comanda o Esquadrão Suicida, o Maxwell Lord comanda a Liga da Justiça Internacional. Então você vê um confronto dos dois, muito interessante por sinal. Mas o objetivo comum dessas duas equipes acaba levando então elas a se confrontarem lá na União Soviética, né? E aí você vê então a parte do Esquadrão Suicida escrito pelo John Ostrander aqui, com a galera se enfrentando. Então você vê, ó, mais um personagem que foi usado lá no filme do James Gunn, né, que é o Javelin. Essas primeiras histórias do Ostrander, ela é muito base porque o James Gunn fez. Inclusive o Economus, ele não é um personagem original, né, das histórias do Gunn. Na verdade, ele vem aqui das histórias do Esquadrão Suicida do Ostrander. Enfim, eu acho muito interessante os momentos que o Batman acaba interagindo com o Pistoleiro. O Pistoleiro tem medo do Batman. Mais pra frente que o Pistoleiro ia ficar um pouco mais afrontoso em relação ao morcego, mas aqui a galera tem um medo desgraçado do Batman. O Batman é colocado como um ser assim, muito poderoso. Tanto é que ele dá um pau no Rick Flag. Na verdade, o Batman dá uma suada pra derrotar o Rick Flag, mas ainda assim, no final, quem leva melhor é o Homem-Morcego. Bom, esse crossover aqui, esse encontro das duas equipes, é legal para você discutir alguns pontos, inclusive, que envolvem a União Soviética. De novo, Guerra Fria é um ponto importante no que envolve as histórias dessa época. Você vê uma tratativa nesse sentido. Inclusive, para a Liga da Justiça Internacional, é muito importante também o contexto político para você entender um pouco melhor essas tramas. Mas no final das contas, você vê cada equipe indo para o seu caminho aí, tendo atingido uma espécie de bem comum aí em relação às duas equipes. E aí nós chegamos aqui então a essa história que é o Secret Origins. Nós temos então a Nightshade. Nós vemos a origem dessa personagem que participa do Esquadrão Suicida, a história escrita pelo Robert Greenberger com os desenhos do Rob Liefeld, veja só, e os desenhos estão legais aqui, não estão horríveis, estão bonitinhos os desenhos do Rob Liefeld, é interessante pensar isso. Mas bem, aqui você vê também aqui a origem dessa personagem sendo contada, aí que você entra num aspecto um pouco mais mágico do que envolve as histórias do Esquadrão Suicida, porque essa personagem tem um background da magia, inclusive envolve a personagem magia, que também faz parte do Esquadrão Suicida. E essa parte, putz, ela não me encantou tanto porque, de novo,
o Esquadrão Suicida funciona mais com críticas sociais e política. Quando você entra nesse aspecto aqui da magia, já fica meio estranho. Então, enfim, aí você conta então toda a origem dela para você entrar nessas histórias aqui que é o Nightshade Odyssey, parte 1 e parte 2 também, que mostra então toda a consequência do que você vê na origem da Nightshade, aqui então com o Esquadrão Suicida, ajudando ela a resgatar um irmão do passado. Pois bem, o que me interessou mais nessa história é tudo que envolve isso aqui, este momento aqui. Amanda Waller sendo convocada pelo presidente, que é o Ronald Reagan da época, e aqui ela tendo uns entreveros políticos com esse senador, se eu não estou enganado. Eu acho muito interessante em determinado momento aqui, quando o presidente está apresentando esse senador, e ele pergunta para Amanda Waller, o presidente, você conhece o senador John Kerry? É esse cara que é corrupto aí e que usava propina? Aí o cara fala, nunca foi condenado, hein? Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência. Então você vê esse aspecto legal que sendo tratado. Esses momentos da Amanda Waller com interação com o presidente é muito legal. E ao mesmo tempo que você vê esse personagem que é o Tolliver sendo um encrenqueiro sacana com a Amanda. Só que a Amanda, lembrando, não é flor que se cheira, né? Tem esse pequeno detalhe também. Mas esse é um momento um pouco mais interessante que envolve esse arco aqui. Para depois, então, a gente chegar no momento que o Esquadrão Suicida, que ó, esse é o Economus. Mas enfim, o Esquadrão Suicida vai fazer toda essa odisseia aí para salvar a irmã da Nightshade. Outro ponto legal das histórias do Ostrander é como ele se preocupa aqui nas interações dos personagens e às vezes seus dilemas psicológicos. O pistoleiro, por exemplo, aqui, ele tem toda uma consulta com uma psicóloga aqui para falar sobre seus problemas e sobre o fato de não conseguir pôr para fora seus problemas. Então, existem esses mínimos detalhes aqui em você trabalhar realmente a equipe com suas discussões em vários sentidos. E isso é o grande ponto positivo no que envolve o Esquadrão Suicida no passado. Aí chega nesse momento que envolve, então, este mundo bizarro da personagem lá da Nightshade, que tem toda uma conclusão nessa história. Inclusive tem explicações envolvendo a origem da magia, tem aqui todo um aspecto importante envolvendo ela. Para finalizar, a gente passar para o próximo arco, que envolve aqui o Shade, o Homem Imutável. Veja só, o Esquadrão Suicida acaba encontrando o Shade aqui e precisa ajudar ele. Você tem todo o conceito de explicação que envolve então os mundos do Shade, o Homem Imutável. E acaba finalizando encadenado então com o Esquadrão Suicida conseguindo ajudar positivamente o Shade. E é isso, fecha o encadenado, temos informações dos autores, fim da linha. Eu gostei desse trabalho aqui, eu gostei especificamente então desses dois arcos que envolve aqui Sangue na Neve e ao mesmo tempo a Rota de Colisão que envolve Liga da Justiça e Esquadrão Suicida, ao mesmo tempo Contra a Parede, que é o Batman interagindo com a Amanda Waller, ficou bem legal. O restante, quando fica mais pirado o negócio, já não me atrai tanto, porque realmente eu prefiro muito mais o contexto político, social e coisa nesse sentido com o Esquadrão Suicida. Mas ainda assim continua um clássico. O primeiro encadenado eu acho que é meio um tanto quanto obrigatório para quem é fã da DC e gosta do universo DC, sabe? Esquadrão Suicida do Ostrander é um clássico do clássico deste universozinho que a gente tanto gosta aí. Então precisa ler sem sombra de dúvida, até porque o John Ostrander, roteirista aqui da maioria das histórias, faz um trabalho muito bom mesmo. O cara que consegue conduzir muito bem o seu roteiro aqui, trabalhar esses personagens aqui, cada um com suas próprias características, pistoleiro com seus problemas, dilemas, o Capitão Boomerang sendo um sacana do caramba, o Rick Flag com seus problemas também, e assim vai indo. Ao mesmo tempo faz as pitadas políticas importantes, faz a crítica social importante. Então é um cara que faz o trabalho muito bom. O segundo encadenado aqui não está na mesma qualidade do primeiro, eu prefiro o primeiro ainda, mas ainda assim é uma leitura que eu recomendo. Então, como nota aqui, eu vou dar um 8 pelo trabalho no sentido de ser uma trama clássica, né, de um conteúdo clássico. Ao mesmo tempo, nós temos aqui, então, um roteiro muito interessante, sabendo trabalhar bem a equipe e desenhos competentes também aqui, né. Não temos desenhos que acabam caindo a qualidade em algum momento, nós temos desenhos no mínimo medianos para bons. Então, 8 aqui na minha nota, vale a pena dar uma adquirida quando você achar uma promoção bacana. Material clássico mesmo, show de bola. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar, seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Meu muito obrigado. E aí, meus amigos, vamos pegar esse encadenado? Já leram o primeiro volume? Não leram? Tem muita curiosidade em ler esse material do Esquadrão Suicida? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Vem compra, deixa o morceguinho para segurar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amigo,
amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.